tudo bem? Hoje eu vim falar com você que é empreendedor ou que está começando agora, querendo montar um novo negócio. Você sabia que existem várias características que são fundamentais para o sucesso de um negócio? Características do próprio empreendedor, a maneira como ele se comporta diante das situações para que ele seja um empreendedor de sucesso? Meu nome é Ju Toledo, sou empreendedora, proprietária de uma empresa de consultoria e assessoria para nutricionistas e quero conversar com você sobre características do comportamento empreendedor. Eu fiz um curso muito legal chamado Empretec, é um curso da ONU que ele traz várias características, vários comportamentos que a ONU estudou como fundamentais para que os empreendedores tenham sucesso. Então eles falam que existem características relacionadas ao planejamento, à realização e ao poder. E como são várias características, hoje eu quero conversar com você sobre uma delas relacionada ao poder. É considerada uma característica de poder você ter autoconfiança e independência. E quando a gente vai fazer o Empretec, chega lá no Sebrae, é submetida a uma entrevista, eles perguntam coisas da vida pessoal, da vida profissional. Eles não separam muito o pessoal do profissional, porque eles dizem que o comportamento é relacionado à pessoa. Então eu trouxe aqui duas situações, uma pessoal e uma profissional, para mostrar para vocês como a gente precisa ter confiança no que na nossa opinião. Lá no Empretec eles falam que a gente precisa confiar na nossa opinião, mesmo se os resultados iniciais forem desanimadores, mesmo se tiver oposição das pessoas, claro, sem prepotência e arrogância, porque quando a característica e o comportamento da pessoa vai muito forte, ela corre o risco de ir para o lado obscuro daquela característica. Então, o contrário de ser independente, de ser autoconfiante, seria ser arrogante ou prepotente. Então, a gente precisa ter um meio termo. Mas teve uma situação muito engraçada, que é a história na minha família, que foi quando eu comecei a gostar de atividade física. Eu sou nutricionista, eu tenho pós em nutrição esportiva, mas mesmo antes de fazer nutrição eu já gostava muito de atividade física, principalmente academias de ginástica. E quando eu tinha 15 anos de idade, né, muito tempo atrás, as academias eram muito frequentadas por homens, não tanto por mulheres. Não tinha muitas mulheres fazendo musculação, fazendo lutas, não tinha muito isso não. Tinha um pouco de ginástica. E meu pai não gostou nada daquela história de eu ir para academia. E começou a me atrapalhar. E eu confiante que aquilo era legal, que aquilo era importante, que era bom para minha saúde, eu continuei frequentando a academia. Aí ele parou de pagar a mensalidade, eu não tinha R$1 furado. Minha irmã começou a pagar, começou a ter todo um complô na minha família para eu continuar indo à academia. E adolescente, eu ia de ônibus, ele cortou o dinheiro do ônibus. Eu comecei a ir a pé para a academia. 4 quilômetros ia, malhava, fazia musculação, ginástica, um monte de coisa, ainda voltava mais 4 quilômetros a pé. E aí ele ficou com pena e voltou lá. Deixa essa aí, porque já viciou mesmo nesse negócio de exercício. E a coisa foi tão forte em mim, tão importante, que eu fiz nutrição, fiz pós-graduação em nutrição esportiva e hoje, quem é marombeiro lá em casa? Muito mais que eu, meu pai e minha mãe. Porque eu fui convencendo, fui firme no meu posicionamento de que aquilo era importante para eles. E a gente ouve muito falar, né, que exemplo vale muito mais do que palavras. Então, essa história de convencê-los, primeiro a deixar eu fazer o que eu quisesse e depois seguir o meu exemplo, foi algo que me marcou muito, como um profissional de saúde que pude convencer a pessoa pelo exemplo. Então, é uma historinha muito curta, muito simples, mas que mostra de fato que quando a gente acredita que o que a gente está fazendo é certo, que a gente confia, que a gente não desanima mesmo diante das primeiras dificuldades, isso é um comportamento de poder muito importante para os empreendedores. Porque tem muita gente que desanima muito fácil, que de cara já, não vai dar certo, eu encontrei uma dificuldade. Então, isso não deve fazer parte da vida do empreendedor, senão realmente não vai dar certo. Se você acredita que vai dar errado, vai dar errado. E existiu outra situação que foi já mais profissional, que foi quando eu tinha consultório e comecei a trabalhar com consultoria. Gente, muita gente me falou que ia dar errado. Muita gente falou para mim, o que é isso? Tem um consultório de nutrição montado, como é que você vai largar seu consultório para mexer com consultoria para outros nutricionistas? Né? Pensa bem, seu consultório está tão lindo, você tem tantos pacientes, só que eu tinha feito as contas de como era a lucratividade dos negócios, eu tinha parado para observar que realmente os nutricionistas precisavam desse serviço de assessoria, do software, eu tinha estudado, né, a ideia, mesmo que assim, sem muita experiência ainda como eu tenho hoje, mas eu já tinha estudado o mercado para saber como é que a coisa estava.
E só que no começo eu não acreditei, vocês acreditam nisso? Eu não confiei, eu não tive essa independência, essa autoconfiança. Ainda fiquei mais um ano com o consultório, morrendo de vontade de ter a consultoria estruturada como eu tenho hoje e fiquei enrolando. Por quê? Porque eu não estava confiante, porque diante das oposições de amigos, de famílias, preocupados, sabe aquela história, você vai trocar o certo pelo duvidoso, né? Minha vida é trocar o certo pelo duvidoso. Tem um monte de aventuras que eu vivi em termos profissionais que foram maravilhosas, outros não deram tão certo, mas se eu não tivesse tido essa independência, essa autoconfiança, eu não estaria aqui hoje, trabalhando satisfeita, feliz, tendo uma lucratividade melhor do que eu tive no consultório, tendo tempo de conversar aqui com vocês, fazer as dicas, então assim, de colocar em prática tudo que de fato eu acreditava, eu acredito e fui construindo. Então lembre-se disso, independência e autoconfiança são características relacionadas ao poder e nós empreendedores devemos ser poderosos para alcançar de fato o sucesso profissional. E se você gostou dessa dica, saiba que existem muitas outras dicas aqui na playlist do canal. Dica da Ju, um monte de vídeos, um monte de cases, entrevistas falando justamente de empreendedorismo. Te espero terça que vem. Tchau, tchau!